Olá, graça e paz, a paz do Senhor Jesus. É uma alegria poder voltar a falar com você através deste canal, onde estamos juntos refletindo na bendita Palavra de Deus. Quero convidar você a continuar estudando comigo a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Hoje nós vamos dar continuidade, onde paramos semana passada, capítulo 3, a partir do verso 18. Onde vamos estudar o seguinte tema: relacionamentos que agradam a Deus. Muitas das vezes nós queremos fazer alguma coisa para agradar a mim, ou a fulano, ou a Beltrano, mas nós precisamos fazer algo para agradar a Deus. A sua vida é uma vida que agrada a Deus? Você tem vivido para fazer a vontade de Deus? Pense nisso. Hoje eu quero compartilhar com você 3 importantes lições neste texto que vamos estudar nessa oportunidade. Fique comigo. Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, eu peço a iluminação do Espírito Santo para mim e para aqueles que estão ouvindo essa palavra. Que o coração nosso seja abençoado através da tua bendita palavra. Eu oro em nome de Jesus. Amém, Senhor. Fique com a sua Bíblia aberta enquanto você está ouvindo essa palavra em Colossenses capítulo 3. Nós vamos começar do verso 18 e vamos lendo e refletindo. Os 2 primeiros versos tratam a primeira lição. Nós estamos falando sobre relacionamentos que agradam a Deus. A primeira lição é o relacionamento entre marido e mulher. A segunda é o relacionamento entre pais e filhos. E a terceira é o relacionamento entre líderes e liderado, ou patrões, empregados, como assim preferir. Mas eu quero, de antemão, antes de entrar no texto, já chamar a sua atenção para uma coisa. Esse texto vai nos ensinar que os nossos relacionamentos nos 3 locais mais difíceis de se relacionar, que é dentro de casa, com pais e filhos, marido e mulher, e dentro da empresa, com patrões e empregados, dentro da igreja, com líderes e liderados. Esses 3 locais são os 3 locais onde nós mais vivemos e onde nós mais enfrentamos dificuldades. Então eu quero que você pense comigo que essas dificuldades elas podem ser sanadas, esses problemas podem ser resolvidos se nós atentarmos para aquilo que a palavra de Deus ensina para nós. E eu quero já começar compartilhando a primeira lição com você, que está nos versos 18 e 19, que diz assim: mulheres, cada uma de vós seja submissa ao próprio marido, como convém ao Senhor. Maridos, cada um de vós ame a sua mulher e não a trate com aspereza ou com rudeza, com grosseria. Pense comigo nesses 2 versos. Eu imagino Paulo, quando ele falou sobre esse assunto pela primeira vez, quando ele escreveu sobre isso, o que aconteceu com a plateia dele, com as pessoas que estavam ouvindo Paulo discursar sobre esse assunto. Eu imagino que quando ele fala aqui, mulheres, cada uma de vós seja submissa ao próprio marido, como convém o Senhor. Naquele momento, o marido dá aquele cutucãozinho na esposa, dizendo: fica na sua, aqui é eu. E aí Paulo, percebendo isso, ele vai e joga a outra carta na mesa. Maridos, cada um de vós ame a sua mulher e não a trate de maneira grosseira. O apóstolo Paulo, ele coloca as cartas na mesa para dizer: vocês querem viver bem? Uma coisa precisa de entender: desde que o mundo é mundo, desde que Deus criou o ser humano, Deus criou primeiro Adão, segundo Eva. Deus criou Adão para liderar, para ensinar, para ser o provedor, o sustentador, para ser o braço direito, para ser o protetor, não para ser o carrasco. Então ele ensina, através da palavra de Deus, em vários textos, que a mulher ela deve ser submissa ao seu marido. O marido precisa ser o líder e a mulher precisa de acompanhá-lo na sua liderança e ajudando ele, fortalecendo ele, caminhando juntos. E aí vem a responsabilidade do marido. O verso 19 diz: maridos, cada um de vós ame a sua mulher e não a trate de maneira áspera ou de maneira rude ou arrogante.
O apóstolo Paulo, quando ele fala desse mesmo assunto em Efésios, ele chega a dizer para o marido amar a esposa como Cristo amou a igreja. Como que Cristo amou? Ele deu a vida para a igreja. Mas agora vamos pegar algumas lições práticas nesses dois versos. Pense comigo. Uma mulher, para ser submissa ao seu marido, ela primeiro precisa ser submissa ao seu Deus, ao seu Salvador. Ela precisa ser submissa a Jesus Cristo. Um marido, para tratar bem a sua esposa, aonde ele vai aprender isso? Com Jesus, com o seu Salvador. Então, para que a mulher seja submissa, para que o marido a trate bem, para que o relacionamento seja fortalecido como um cordão de 3 dobras, que não se rompe facilmente, eles precisam de buscar a ajuda de Deus. E a ajuda de Deus, ela é encontrada na palavra de Deus. Maridos e mulheres, se vocês querem viver bem, vocês precisam resgatar o prazer da leitura da Bíblia, o prazer da oração, o prazer de depender da vontade de Deus para as suas vidas. Você, como mulher, tem achado difícil ser submissa ao seu marido? Volte seus olhos para a palavra de Deus e aprenda aquilo que Deus deixou desde o princípio, e eu tenho certeza que você será abençoada. Você, marido, tem tido dificuldade de ser um bom marido, de ser um bom pai, de ser um bom provedor, de ser um bom líder? Volte também os seus olhos para a palavra de Deus, e eu tenho certeza que é na palavra de Deus que você vai encontrar forças para continuar. A segunda lição que este texto nos ensina sobre os relacionamentos que agradam a Deus está nos versículos 20 e 21. Diz assim: filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Pois, pais, não irriteis os vossos filhos, para que eles não fiquem desanimados. Nós encontramos neste texto aqui os relacionamentos sobre pais e filhos. Existe uma guerra travada, a chamada crise de identidade dentro das famílias, aonde os filhos não querem mais respeitar os pais, aonde os pais já não têm mais autoridade sobre os filhos. Mas tudo isso, meus queridos irmãos, está pela ausência da palavra de Deus. Imagine comigo se o marido e a mulher estão valorizando a palavra de Deus, estão se respeitando mutuamente, estão vivendo de acordo com o padrão bíblico. Aonde é que o filho vai ver? Aonde é que o filho vai aprender? É com aquilo que o pai e a mãe estão aprendendo. Vocês percebem que uma coisa está ligada à outra? A situação não muda, ela só acrescenta, enriquece para as nossas vidas. A palavra de Deus ensina que os filhos têm que obedecer aos seus pais, porque isso é agradável ao Senhor. E a palavra de Deus, em outro texto, ela ensina mais ainda. Além de ser agradável a Deus, os filhos têm os dias prolongados na terra, quando eles são obedientes a pais e mães, porque isso não é só uma sugestão, isso é mandamento de Deus, os filhos obedecer aos pais. Mas já que o filho tem que obedecer ao pai, o pai não pode ser aquele carrasco que espanca, que não tem controle, que não tem respeito, que não tem amor. O texto diz: pais, não irriteis os vossos filhos, para que eles não fiquem desanimados. Muitos filhos estão desanimados de servir a Deus por causa da irritabilidade dos pais. Aquele pai que só sabe cobrar, aquele pai que só sabe criticar, aquele pai que não sorri, aquele pai que não abraça, aquele pai que não ouve, aquele pai que não é presente na vida dos filhos. Meus queridos pais e meus queridos filhos, é hora de voltarmos os nossos olhos para a palavra de Deus. Se você é filho, a minha palavra para você através da Bíblia Sagrada é: respeite o seu pai e sua mãe. Se você é pai e você é mãe, ame os seus filhos, ensine eles nos caminhos do Senhor. E a terceira lição que eu quero compartilhar com vocês nesse texto, sobre os relacionamentos que agradam a Deus, é o relacionamento entre líderes e liderados, ou como está escrito no texto, patrões, empregados, escravos e seus senhores. Independente de qual hierarquia esteja, a Bíblia tem um padrão para nos ensinar. E esse padrão ele está a partir do verso 22 até chegar no capítulo 4, verso 1, que diz assim: escravos, obedecei em tudo
a vossos senhores deste mundo, não servindo só... Opa, estou perdendo o texto bíblico, segura aí. Não servindo só quando observados, como quem quer agradar os homens, mas de coração íntegro, temendo o Senhor. Observe que a palavra do apóstolo Paulo, para começar, ela está falando para os escravos, para aqueles que são liderados, para aqueles que têm um líder acima dele. Em todas as instâncias da vida, sempre nós vamos ser liderados por alguém. Sempre alguém vai estar nos ensinando alguma coisa. E o nosso líder máximo, na mais alta hierarquia, é Jesus Cristo, no topo da liderança. E o maior exemplo de Jesus para liderar foi com a bacia e com a toalha. Foi servindo aos seus liderados. Mas o apóstolo inicia falando primeiro para os liderados: obedecei em tudo a vossos senhores deste mundo, não servindo só quando observados. Tem um ditado popular que diz que quando o gato sai, o rato faz a festa, dizendo que quando os patrões não estão presentes, os empregados estão vivendo de qualquer jeito. Ou quando o líder não está presente, os liderados afrouxam as rédeas e vivem de qualquer jeito. Meus queridos irmãos, nós somos servos de Jesus. Nós temos que ser exemplo, nós temos que mostrar que a luz de Jesus, ela brilha em nossos corações. Que o nosso exemplo de vida tem que falar mais alto do que a nossa própria vida. Aquilo que nós vivemos tem que ser mais importante do que aquilo que nós anunciamos. É o que a palavra de Deus está nos ensinando. Fazei de coração íntegro, temendo o Senhor. E tudo quanto fizerdes, fazei de coração, como se fizesses ao Senhor e não aos homens. Uma das coisas gostosas de se ver é quando você vê uma pessoa que trabalha numa determinada empresa, mesmo que o salário dele não seja grande, mas ele dedica ali com amor. Ele tem prazer de servir. Ele cuida das ferramentas, ele mantém o ambiente de trabalho dele organizado, ele mantém um bom diálogo, uma boa relação com seus colegas, com seus patrões, com os superiores, com todas as hierarquias. Mas agora, quando uma pessoa só pensa que o importante para ele é o salário no fim do mês, essa pessoa ela faz tudo de qualquer jeito. Algum tempo atrás, logo quando eu me formei em teologia, eu cheguei a dar alguns passos, depois eu recuei por dificuldades, para tentar entrar no magistério. E quando eu estava fazendo um pequeno curso de religião, um curso de extensão, na Universidade Federal do Espírito Santo, era aos sábados, não era uma graduação, era apenas um curso de extensão. E quando eu estava ali, os professores nos ensinando, os alunos compartilhando, nos intervalos a gente saía para almoçar e depois voltava à tarde. E eu tinha muitos ali que já eram professores. No meu caso, que não nunca me tornei professor. A não ser na escola bíblica dentro da igreja. E muitos daqueles professores falavam: olha, o que importa para mim é meu salário no final do mês. Se os alunos não querem aprender, eu não estou nem aí para eles. Mas aí vem aqueles outros professores que dão o prazer de ter você, de você ser aluno deles. Eu posso lembrar agora da minha professora de língua portuguesa, a Kelly Cristina. A Kelly era um amor de pessoa. Ela pedia para a gente escrever um texto, você ia lá e fazia algo meio sem sentido. Em vez dela falar: por que você não faz algo especial? Por que você não cresce? Por que você não aprende? Ela primeiro elogiava, levantava a sua moral e falava assim: eu acredito que se você esforçar, você vai superar. Você vai mais longe, você tem capacidade. Quantas lições eu aprendi com essa amada professora, que fiquei tantos anos sem ter contato e hoje tenho um contato, mesmo que virtual, mais próximo dela. Se você ver esse vídeo, professora, um abraço para você. E a todos aqueles que tiveram o carinho de me ensinar e que ainda me ensinam hoje, que eu aprendo hoje com a realidade virtual, eu aprendo com muitos mestres que muito têm me abençoado. Tudo quanto fizerdes, fazei de coração, como se fizesse ao Senhor. O nosso trabalho aqui na terra, a gente está de carteira assinada, ou a gente está numa empreitada, ou a gente está numa tarefa por conta própria, não importa. O que importa
é que se nós somos servos de Deus, nós não estamos fazendo, nós fazemos diretamente para o homem, mas especificamente para Deus. O nosso trabalho tem que ser feito para Deus. Por isso nós temos que dar o melhor das nossas vidas. Eu lembro uma vez o professor e pastor Luiz Saião falar numa Assembleia da Convenção Batista Brasileira, que tem coisas que muitas das vezes nós damos para Deus que nem o diabo quer. Porque a gente faz de qualquer jeito. E meus queridos, não é para fazer de qualquer jeito, é para dedicar. É para buscar o conhecimento, para buscar o melhor, fazer o seu melhor. Dentro das suas limitações, você precisa dar o seu melhor. O versículo 24 fala dos privilégios, da recompensa de quem faz isso. Sabendo que recebereis do Senhor a herança como recompensa. Servi a Cristo o Senhor. Pois quem faz injustiça receberá a paga da injustiça. E que fez, não importa quem seja. Ou seja, não importa se você é o patrão, não importa se você é o empregado. O importante é que você seja justo, que você seja íntegro. Existem muitos empregados que são espertos, que querem dar o golpe no patrão, querem tirar vantagem, mas por outro lado existe uma estatística que diz que são um número pequeno, talvez dê para contar nos dedos das mãos, dos homens que dominam 50% da riqueza mundial. Você imagina 50% de tudo que existe no mundo na mão de 10 pessoas? E muitas das vezes essas pessoas passam por cima dos outros. Não importa se vai falir outras empresas, se vai gerar desemprego, se vai gerar fome. O que eles querem é acumular a fortuna. Para isso a Bíblia também denuncia que isso é avareza, e avareza é idolatria. Isso é também hipocrisia. Isso não é justiça, isso não é valor cristão. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Precisamos aprender também a repartir o pão, mas essa é a lição para uma outra oportunidade. Patrões, empregado. Líderes e liderado. Se eu sou o patrão, nunca fui até hoje. Eu preciso ser para a glória de Deus. Se eu sou empregado, que eu tenho sido até hoje, isso tem que ser para a glória de Deus. Além de prestar um bom serviço em troca do meu salário, eu preciso de dizer e viver o meu trabalho para glorificar o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que a Bíblia nos ensina. E o versículo 4, o capítulo 4, verso 1, diz assim: Senhores, tratai vossos escravos com justiça e imparcialidade, sabendo que também tendes um Senhor no céu. Não seja pesado para com aquele que está servindo você. Não seja um carrasco para com aquele que se dispôs a ser útil para você, talvez por precisar do salário. Seja uma bênção na vida dele. É o que a palavra de Deus está nos ensinando. Mas como eu disse no começo, são 3 áreas da nossa vida onde nós gastamos as maiores partes do nosso tempo. Uma grande parte do nosso tempo nós gastamos no nosso trabalho, a segunda maior parte nós gastamos dentro das nossas casas e a terceira dentro das nossas igrejas, se você é membro de uma igreja. E são 3 locais onde, às vezes, na gíria popular, a chapa esquenta, os problemas aumentam, as dificuldades acontecem, e nós precisamos, com certeza, com fé, com amor e com dedicação, buscar na palavra de Deus a orientação para fazer isso. E eu quero colocar agora 2 versos à parte, aqui dentro mesmo. Colossenses 3,17 diz assim: E tudo quanto fizerdes, quer por palavras, quer por ações, fazei em nome do Senhor Jesus, dando graças por ele a Deus Pai. Seja como mulher, seja como marido, seja como filho, seja como patrão, seja como empregado, seja como líder ou como liderado. Você tem que fazer e viver para a glória de Deus. E o último verso que eu quero ler com você é o capítulo 4, verso 2, que diz assim: Perseverai na oração, nela permanecendo atentos com ações de graça. Viver em família, viver a relação trabalhista, a relação liderança e viver na igreja são locais difíceis. Mas são locais os quais nós vamos passar boa parte das nossas vidas. E nós precisamos de sabedoria. Para isso nós precisamos fazer para a glória de Deus e fazer com oração. Que Deus te abençoe. Que você tenha aprendido através dessa palavra os relacionamentos verdadeiros que agradam a Deus. A maneira como Deus nos chamou para ser bênção.
Não abandone a palavra de Deus. Não pare de orar. Esforce. Dê mais um passo. Caminhe mais uma milha. A sua bênção pode estar mais perto do que você imagina. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Um forte abraço. Até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir.